nosso segundo podcast vai ser super especial, porque a gente está aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Diane, que vai contar pra gente um pouquinho da sua vida profissional. A gente vai falar sobre maternidade, porque vocês vão ver, ela está gravidíssima, né, de 37 semanas, então não tem como hoje não falarmos de maternidade, né, que é um assunto muito importante para os tributaristas, né, em geral. E vamos também falar sobre preço de transferência, né, comentar um pouquinho como é que está agora nessa discussão tão importante, né, e tão importante no setor que a Diane trabalha. Eu não vou dar spoiler, vamos começar a discussão aqui, mas hoje a gente vai ter um bate-papo bem bacana mesmo, falando sobre a história, a trajetória, a maternidade e preço de transferência. Diane, muito bem-vinda. Estamos muito felizes de te receber aqui. Como a Bianca falou, a gente passa por perguntas pessoais, perguntas de carreira, perguntas técnicas, né? Hoje a gente vai falar de preço de transferência. E para começar, eu quero entender, a gente quer saber como foi o início da sua carreira profissional, o que te levou ao direito tributário? E aí a mesma pergunta já que a gente fez, ele te escolheu, você escolheu ele, como foi isso para você? Primeiramente, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou uma fã do Tributaristas Cariocas, Bianca sabe disso. E eu acho que o diferencial do grupo é justamente a gente poder abordar temas pessoais, né, temas humanos do nosso dia a dia, porque quando a gente pensa num profissional realmente competente na nossa área, a gente fica pensando assim, onde ele estudou, qual foi a trajetória profissional, mas sem entender qual é a trajetória pessoal dele, a gente também não consegue enxergar o todo. Claro. Então, eu acho que isso é incrível. Obrigada pelo convite e estou aqui íntegra à disposição de vocês. Vamos ver o que vai dar. Você está em dobro. É isso. Em dobro. Mas o direito tributário na minha vida não foi uma linha reta. Aliás, gostaria de saber, né, das próximas que sentarem aqui, né, se alguma tributarista teve essa experiência de decidir, assim, vou fazer faculdade de Direito e vou ser tributarista, porque é uma carreira muito complexa. A gente tem que pensar, né, numa formação não só no direito, mas na contabilidade, na filosofia, na política, né? Nossa carreira ela é muito complexa. E a minha, eu já posso dizer, não foi linha reta. Então, eu comecei lá atrás, com menos de 16 anos, porque eu entrei na faculdade com 16 anos, pensando na medicina e tal. Descobri que não fazia o menor sentido, que eu enjoava com tudo o que dizia respeito ao laboratório. Então, assim, deixei essa ideia de lado. Me apaixonei pela psicologia. E aí tinha super apoio de todos os meus amigos e diziam assim, super combina com você. Quando eu comecei a refletir sobre isso, eu entrei em crise, porque eu me sentia muito imediatista. E aí, pensando, né, que cada cliente tem o seu tempo para encarar os seus processos, eu achei que eu ainda não estava preparada para aquilo. Um belo dia, eu fui para casa de uma amiga e eu nunca frequentava muito a casa dela e nunca tinha ido no escritório da mãe dela, que era advogada. Quando eu entrei lá, eu realmente me deparei com aquele monte de estante de livros e, assim, foi o sinal. Eram livros do rodapé até o teto. E eu disse, eu quero estar em contato com isso. E o direito acabou me escolhendo ali. Parecem sinais meio bobos, mas se a gente não está atento a esses sinais, a gente pode fazer escolhas equivocadas. E como que entrou o tributário na história, né? Porque o tributário, na maioria das faculdades, acontece só lá no final. Isso é um pouco injusto, inclusive, para a gente que quer recrutar, né, pessoas para trabalhar com a gente. E só vem essa experiência no final. Então, entrei na faculdade pensando mais no direito penal e no internacional. Não que eu não tenha... Esses temas não tenham me atravessado. Quem nunca trabalhou com crimes do colarinho branco ao longo da sua trajetória de tributarista? E o International Tax está na minha vida direto hoje em dia.
Mas, obviamente, eram ideias de adolescente, né? De adulto jovem. E que não se sustentaram. Então, lá no meio da faculdade, tive uma paixão louca pelo societário. Insisti muito no societário, mas todos os caminhos me levavam ao tributário, porque seja no escritório e tal, trabalhei num escritório contábil, né? O meu segundo emprego foi no escritório de contabilidade, auditoria e consultoria tributária. Ia para fazer societário, né? Investimento externo direto no Brasil. Era um escritório que trabalhava muito com investidor estrangeiro alemão, então até tradução de relatório contábil em alemão eu fazia. Começou bem. Foi Bem uma tranquilo, experiência né? interessante, né? Mas a área fiscal era do lado, a mesa da coordenadora do fiscal era do lado na minha. E, aliás, assim, Mara Terres, um beijo. Sou apaixonada pelo teu trabalho até hoje. E eu ficava, assim, alucinada por aquela dinâmica que ela tinha de apurar imposto e discutir as coisas de nota fiscal e base de cálculo. Eu achava aquilo tudo um outro idioma, mais difícil que o alemão. Eu acho que é. E muda muito mais, né? Né? E, assim, sobrava um tempo, eu ia lá ajudar. E sempre acontecia isso. Quando eu cheguei num escritório de advocacia para fazer estágio no societário, a advogada do tributário estava saindo. Estava entrando uma nova e não tinha estagiário. Me perguntaram assim, Diane, será que você Quebra o galho. podia lá ajudar no tributário? Eu digo, gente, talvez, né? Esse seja o caminho. Esse seja o caminho. É Fui me aquilo, né? O que é apaixonando. seu vai até você em algum momento, né? Exatamente. Então, o tributário ele foi um acontecimento, não foi uma escolha. Bom, Diane, primeiro, boas-vindas. Quero reforçar aqui, né? É um prazer ter você aqui, um prazer conhecer melhor a sua vida. E você começou comentando um pouquinho do que te levou ao tributário, mas agora a gente quer saber o que te trouxe ao Rio de Janeiro. Né? Você é do Rio Grande do Sul, não é isso? Queria que você contasse um pouquinho, né? E como que foi essa trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou gaúcha, né? Me formei em Direito na PUC, sou filha da PUC, do Rio Grande do Sul. Meu primeiro trabalho, até era um tópico, né, que eu tinha em mente para falar, foi num escritório de contabilidade, e eu queria muito trabalhar já desde o início da faculdade, e durou 2 meses. E foi uma experiência meteórica, porque quando eu cheguei lá, era uma posição de recepcionista, mas eu queria muito trabalhar no início da faculdade, não tinha nem como fazer estágio ainda. Uhum. E eu tive a ingrata experiência, né, de sofrer assédio do meu chefe. Então, assim, no início eu ficava muito confusa com aquilo, né? Eram piadinhas. Eu tinha 18 anos. Muito jovem. Eram piadinhas, eram insinuações, enfim. E nessas horas eu dou graças a Deus, porque eu não precisava daquele dinheiro, né? Era realmente uma ideia de ter uma experiência de trabalho desde o início. E a minha família também apoiou minha decisão, porque né, a gente pediu demissão com 2 meses. Bom que você compartilhou isso com a sua família, né? Exatamente. Você tinha essa liberdade, né? E é um tema que, com 18 anos, a gente acha que isso tudo, nossa, deve ser algum interesse. Muitas mulheres se sentem até lisonjeadas com isso. Então, é muito importante que a gente pense realmente, assim, qual é o ambiente que eu quero trabalhar, né? O que faz sentido? O que eu estou fazendo aqui nesse momento? E eu pude ter essa opção, né? Depois disso, então, fui para um outro escritório, que é esse que eu comentei, que é de auditoria, contabilidade e tal. Estava super feliz lá. Mas isso tudo no Rio Grande do Sul. Tudo no Rio Grande do Sul. Queria um pouco mais. E lá eu fiquei Qual que era sabendo a das cidade? Big Four, Porto Alegre. Em Porto Alegre, tá certo.
E fiz um processo seletivo, né, para uma Big Four, que eu achava um luxo. O nome era PricewaterhouseCoopers. Eu amava aquele negócio. Aliás, gente, por que virou PwC até hoje? Eu não sei. Mas até hoje a gente fala Price, né? Price. Pelo menos o Price ficou. É isso, eu achava o máximo. Mais de 200 candidatos para 3 vagas. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma alegria, uma coisa, assim, pensando... Estou no ápice da minha carreira. E até teve outra situação ali, né? Quando eu cheguei, a gente até estava conversando aqui antes. Quando eu cheguei lá, todos os colegas da consultoria tributária eram homens. E vieram me perguntar quem eu era, o que eu fazia e tal. Chegou um que começou a rir e disse assim, eu duvido que você dure mais do que 6 meses. Eu digo, por quê? Esse foi o tempo que a outra mulher que trabalhava aqui aguentou, saiu chorando. Que recepção, foi, nossa, aquilo foi... Podia ter sido algo, né, que me levasse a desistir, Sim. mas... Como boa cabeça dura, eu levei aquilo como um desafio. Ali já estava virando uma tributarista carioca, afinal, né? Exatamente. Chorei muitas vezes no banheiro, confesso. Então, minha gente, é isso mesmo, né? E fiquei quase 6 anos lá e foi a Price que me deu essa oportunidade de vir transferida para o escritório do Rio de Janeiro. Então você deixou a família, veio sozinha. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 25, 26, por aí. Por aí. Você queria vir ou você... Queria. Foi meio ou venha ou não continue conosco? Queria vir. Teve outra situação também, né? Então, ficamos eu e outro colega que entrou junto comigo. Viramos melhores amigos, eu sou madrinha de casamento dele. Ele hoje é sócio da Price, então super talentoso. E a gente foi evoluindo na carreira junto. Então, chega um momento que, ainda mais no escritório, né, como de Porto Alegre, que era um escritório pequeno, a gente ia para uma promoção de supervisor e só tinha uma vaga. E aí, nessa hora, para mim, estava muito claro que por melhor que pudéssemos ser os dois, ou mesmo que eu fosse, inclusive, melhor do que ele, aquela vaga era dele. Então, assim, o Rio Grande do Sul melhorou muito, né? Então, as tributaristas gaúchas que estão me escutando aqui, né, melhorou muito, mas especialmente naquela época a gente tinha um cenário muito machista. Então, a sua percepção de que a vaga era dele era porque ele era homem e você mulher, Exato. Por isso? Porque a gente estava em igualdade de condições técnicas e alguém tinha que ser escolhido. Né? Era uma vaga só. Nessa hora, então, o escritório do Rio de Janeiro estava precisando de profissionais naquela categoria e me ofereceram a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro. Então, vim fazer parte do time 20 aninhos. do Rio de Janeiro, 20 e poucos anos. 20 e poucos aninhos no Rio de Janeiro. Uma revolução na minha vida, né? Saí da casa da minha mãe, mudei de estado, mudei de empresa, porque era outro escritório. Então, Outra equipe, né? Outra equipe. Aquele moço lá no começo que disse que você só ia ficar 6 meses, ele continuou ou ele aguentou até Saiu o em final? 6 meses. Ele saiu. Não, ele continuou. Continuou. E é um excelente profissional também. Mas eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que aprofundar um pouco mais o assunto sobre os vieses inconscientes, né? Mas vamos deixar aí mais para frente para a gente conversar sobre isso. Mas você fica à vontade, né? Fica à vontade para falar. E me diz uma coisa, assim, você, na tua trajetória que você falou até agora, né? Você teve essa experiência em auditoria, né? Em Big Four, né? Na PwC, né? E você trabalhou em escritório, né? Você trabalhou com consultoria, que é completamente diferente de auditoria, até meio complementar. E hoje né? Hoje a Jane é a head, né, de uma grande empresa de petróleo, a Prio, né? Você está à frente aí de uma empresa
né, com faturamento na bolsa, né, com todas essas questões, né, importantes aí de petróleo e gás para o Rio de Janeiro. Então, você, sem dúvida alguma, é um expoente, né, do direito tributário aqui no Rio. E eu te pergunto, dessas posições todas, auditoria, trabalhar em empresa, escritório, você fez uma trajetória bem, né, você tem uma visão bem completa, né, do que é ser uma tributarista. O que você acha dessas experiências? O que você gostou? O que você acha que é mais legal? Tem alguma coisa que é bom no começo da carreira? Conta um pouquinho pra gente aí dessas experiências, ou se para você é tudo igual, não importa, tudo é tributário. Como é que você vê essas posições que você passou? Acho que essas experiências, elas são muito diferentes, né? Muito diversas. E, especialmente voltando no tempo, eu acho que o tributário evoluiu muito. Mas, quando a gente olha lá para a minha trajetória, o que eu vejo de diferente, né? As Big Four, elas eram empresas multinacionais estrangeiras, então, assim, a estrutura era muito diferente de um escritório de advocacia. Eu nunca trabalhei em escritório de grande porte, até naquela época a gente tinha poucos, né? Então, assim, a grande diferença que eu senti entre um e outro era estrutura, sem dúvida, né? E oportunidade de treinamento. Aliás, eu gostaria muito que todas as tributaristas pudessem ter a experiência que eu tive com treinamento naquela época. Havia muito investimento em treinamento. Hoje em dia, eu vejo que, até por uma questão de custo, né, isso fica num segundo plano. Também a parte da hierarquia. Era realmente uma estrutura hierárquica muito consolidada. Uhum. E hoje eu evoluiria um pouco mais para a hierarquia das ideias, né? Eu acho que hoje a hierarquia que faz sentido é a hierarquia das ideias muito mais do que a hierarquia do cargo. Mas desde que a gente traga junto educação, respeito, a vivência daquele outro colega, né? Porque também sair compartilhando qualquer ideia a todo custo. Como que é a hierarquia das ideias? Explica um A gente fala muito sobre isso, inclusive na PRIO, né? Um dos princípios que a gente tem lá, que o que conta, independente do cargo, são as ideias. Então, assim, a ideia do modelo é portas abertas e atenção a quem tiver uma boa ideia para compartilhar, porque é aquilo que impulsiona efetivamente a companhia. A liderança. Porque a liderança clássica, digamos assim, é muito isso, né? O líder e até o chefe, que hoje a gente está mudando essa nomenclatura, né? De chefe para líder e tal, ele tinha um posicionamento. E ai de quem discordasse daquele posicionamento. Ainda que você tivesse uma ideia muito boa, muitas vezes ou as pessoas não falavam, ou falavam e não, eu decidi assim. E o que eu vejo é que a gente está mudando isso, né? Então, assim, a melhor ideia é aquela que vai funcionar. Não importa quem teve ou deu essa ideia. Então, isso é muito legal. E até pra gente pensar, né? De implementar. A gente tá falando aqui para uma audiência. Então, pensar em implementar isso. Porque é o que leva pra frente. Seja um escritório, seja uma consultoria, seja uma empresa. A gente pensar na melhor ideia, independente de quem trouxe. E implementar. Da né? senioridade daquele que trouxe, né? Sim. Porque muitas vezes a gente está falando de uma geração, de uma nova geração, que está com a cabeça mais fresca, não está tão condicionado àquilo tudo que a gente Que tá vendo outras já coisas, viveu. né? É isso. E aí a gente, obviamente, que a sequência da hierarquia das ideias é o trabalho em equipe. Porque aí a gente combina ali todos os elementos, né? As experiências de todos. Então, não só a criatividade, porque a criatividade sem a experiência também, ela pode ser um fogo de palha, mas essa combinação. Acho que é convergir, né? É isso. Para chegar no melhor resultado. Com certeza, isso é o que todo mundo quer e espera, né? Mas, para além disso, eu acho que naquela época a gente tinha também um terceiro ponto, que era o escritório de advocacia, ele focava muito na parte jurídica conceitual. Então, lá eu podia discutir tese. Na Big Four, no escritório de contabilidade, era o oposto. Então, eu tinha muito dia a dia da prática da apuração de imposto, base de cálculo, incentivo fiscal e tal. É aquela coisa da prática. Do número, né? Do Botar número. o número no papel. Quando eu estava num, eu sentia a falta do outro. Quando eu estava no outro, eu sentia a falta do um. E aí vem a experiência em empresa, que é onde teve realmente a união das duas coisas. Ah, legal. Então, hoje, na PRIO, eu sou
líder tanto do fiscal quanto do jurídico tributário. E essas duas áreas, em algumas empresas é segregado, mas a sinergia das duas áreas, para mim, é fantástica. Eu acho que os escritórios de advocacia hoje aprenderam um pouco mais com as Big Four, né? A maioria dos escritórios hoje já tem advogados tributaristas que também são contadores. Verdade. Na época de Big Four, isso era uma obrigação. Então, para eu ascender a carreira de gerente, eu precisava ser contadora. E, obviamente, que como eu gostava de tudo isso, ainda mais com uma bolsa, foi sucesso. E aí a gente até entra aqui, né, que você falou da advocacia, da contabilidade. Então, você tem formação em direito, formação em contabilidade. E um passarinho verde me contou que, além de tudo isso, você também está estudando psicologia. Então, a gente quer entender por que a psicologia, você até já falou isso no passado, né? Mas por que agora a psicologia? O que te levou a tomar essa decisão depois de tantos anos? Como é que você faz para trilhar esse caminho hoje na Prio, com um filho, grávida? Como é que está sendo isso? Por quê? Enfim, conta pra gente essa questão da psicologia. A psicologia foi uma paixão lá do início, né? Foi aquela dúvida entre o que eu vou escolher como primeira graduação. E eu guardei no coração e no bolso essa ideia, né? E aí, eis que vem, obviamente, falando aqui da minha trajetória até como mulher e a evolução dessa carreira, eu acho que ao longo da minha trajetória, eu fui me adaptando e me moldando para conseguir me encaixar no mundo que era majoritariamente masculino. Então, assim, eu me fiz moldar, né? E depois que eu já tinha até chegado aqui no Rio de Janeiro, eu estava muito sedentária e eu fui procurar uma atividade física, fui parar na yoga, que era a única atividade que dava certo com o meu horário, que era depois das 8 da noite. Nossa. Porque eu trabalhava 12, 14 horas nessa época, enfim. E aí, esse professor de yoga, em um dado momento, olhou para mim e disse assim, nossa, mas como você é rígida, né? Como você é dura. Eu disse assim, cara, me deu vontade de dizer para ele que não. Mas eu olhei para dentro e pensei assim, é isso mesmo. Que coisa, né? E quando eu comecei a refletir sobre isso, foi porque eu precisava, né, parecer, me masculinizar no meu comportamento para eu poder pertencer àquele grupo que você teve esse input lá atrás, né? Quando você entrou na praia e se ouviu aqui. Estavam todos lá. Exatamente. Mas não necessariamente a gente tem maturidade para gerenciar isso ou trabalhar isso, né? Sim. Obviamente que esse comportamento me auxiliou, né, a galgar posições da minha carreira, mas naquele momento eu acho que eu vou ter que trabalhar isso. Então, né, a gente fala na psicologia que a gente tem 3 pilares, né, para a formação de um psicólogo, que é a formação, a terapia e a supervisão. Então, a formação já vinha daquela paixão, daquele interesse pelo estudo da psicologia. A terapia, eu já vinha de algum tempo, né, para trabalhar e fazer esse resgate do que a gente chama de sagrado feminino. E aí, né, para aceitar que eu podia ser uma profissional competente, que eu podia ter o meu lugar sendo vulnerável, chorando de vez em quando, né, dando um abraço em alguém, que eu não precisava ser aquela pessoa rígida, né, bem-sucedida do networking e tal, e que realmente eu espero que esse entendimento, essa compreensão já exista hoje. E uma pandemia. A pandemia me trouxe, eu acho que a conexão de tudo isso. Passei pouco tempo em casa, a gente passou 3 meses, né? Trabalho presencial voltou no 4º mês, foi rápido. Nossa. Mas em 3 meses em casa, com muita coisa para fazer, um filho para alfabetizar. Meu Deus, esse foi ótimo. Olha, de Alfabetizar. todas as mães da pandemia, as alfabetizadoras foram as que mais sofreram, Com eu certeza, acho. Nessa época, mãe solo, porque eu estava separada. Então, muitas coisas começaram a borbulhar. E aí, o desejo de fazer a graduação na psicologia veio muito forte. Conversei com algumas amigas até do trabalho que eram formadas em psicologia
E eu cheguei à conclusão de que vamos ver, né? Porque daqui a pouco aquela paixão do passado podia nem mais fazer sentido hoje. Mas qualquer coisa a gente tranca a faculdade, né? E fui para a faculdade. Até o que a Bianca fala muito, né? Não tem compromisso com o erro, né? Exato. Você se joga e vê e vai seguindo, né? Exatamente. E às vezes o fato de você fazer mais velha, você teve um aproveitamento muito melhor do que aquela de Anne de 18 anos, né? Então, às vezes as coisas não acontecem, né, por alguma razão e depois acontece muito melhor, né? Talvez agora, depois de você ter passado realmente, né, por essas experiências machistas, esse resgate do teu feminino, a menina de 18 anos talvez estudasse psicologia com outro olhar, né? Então, acho que também a nossa história é um pouco produto do que a gente vive e tem esses momentos muito importantes, né? Acho que você, agora, sem dúvida, é uma estudante incrível de psicologia com muita coisa para trocar, né? Com certeza. E eu acho que, assim, a gente percebe na faculdade de psicologia muitas advogadas, inclusive, né? mesmo? Buscando muitas advogadas, muitas pessoas de 30, 40, 50 a mais, buscando uma segunda, uma terceira graduação, seja por transição de carreira, seja porque também tinham essa paixão guardada em algum lugar. E a psicologia, ela se adapta com qualquer ambiente, né? Qualquer trabalho. As pessoas me perguntam, mas você pretende fazer transição de carreira? Eu digo, gente, eu não preciso disso. A psicologia, ela é uma ferramenta que eu uso em qualquer lugar. Claro. Né? Então, assim... Mas você sabe que eu vi uma pesquisa recente, meio de futurologia, dizendo que no futuro vai ser muito comum que as pessoas tenham 2, 3, 4 profissões durante a vida, né? Quando a gente olha para trás, assim, nossos pais, nossos avós ficavam na mesma empresa a vida inteira, se aposentavam e gradualmente isso está mudando. Então, você é uma mulher à frente do seu tempo, obviamente, né? Mas eu vou engatar aqui, então, falando do feminino, né? De tudo isso que a gente estava conversando. Você está gravidíssima, né? Do Caio, né? Já é mãe do Theo, não é isso? E a gente queria ouvir um pouquinho agora da maternidade, da gravidez, como que está sendo isso? Primeiro filho, segundo filho, tem diferença? Tem muita diferença, né? São 10 anos entre uma experiência e outra, né? E eu acho que é importante a gente, inclusive, falar sobre o mundo corporativo e como isso que impacta, né, na vida. Eu já era gerente sênior de Big Four, então, depois da Price, eu passei pela Ernst & Young, que hoje é EY. E, assim, ainda naquele modo tratorzinho, porque eu trabalhava pra caramba. E o meu foco era entregar resultado, equipe, enfim. E junto comigo eu tinha mais 10 colegas que estavam grávidas ao mesmo tempo, em fases distintas da gestação. E foi... Uma delas, inclusive, estava, né, palestrando comigo no Tributaristas Cariocas, que foi Liana Ramírez. Então, trocamos muito. Mas eu era mãe de primeira viagem. Então, para mim, aquilo ali foi uma curtição. Eu não parei para pensar sobre... eu não parei para curtir o gestar em si. Eu estava muito preocupada com o trabalho, em trabalhar até o último dia, né? E então, viraria mãe automaticamente a partir do dia que meu filho nascesse. Era essa a compreensão que eu tinha da gestação, né? E hoje, 10 anos depois, eu acho que a realidade é um pouquinho diferente. Eu escolhi ser mãe pela segunda vez, escolhi curtir a gestação, né? E me entender como mãe já desde o primeiro dia da gestação e tentando me comprometer com um ritmo mais leve de trabalho. Obviamente que boa parte desse período, minha equipe sabe, eu não conseguia alcançar essa meta, porque os últimos 12 meses foram intensíssimos, nem sei se é essa a palavra, mas assim, de muita militância com reforma tributária, preços de transferência, né? Estava fazendo a faculdade, né? Então, estou no último ano da faculdade de psicologia presencial. Você faz à noite? À noite. Nossa! Casada, com filho, publicando artigo.
Mas eu acho que quando a gente para pensar, né, o quanto isso é importante, o quanto isso realiza a gente cria uma potência, uma energia que não estava nem ali naquele script. E eu falo muito sobre essas potências da gestação e da maternidade. Eu só fui entender isso quando eu voltei da minha primeira licença maternidade, o quanto mudou o meu mindset, o meu panorama, a minha forma de encarar a vida. Eu pensava assim, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Porque eu trabalhava 12 horas antes e agora não tem como fazer isso, porque meu filho está me esperando em casa. Mas um senso de prioridade, de eficiência, de foco, eu não sei que vocês são mães. Exatamente. Mas isso acontece de um jeito que parece que é mágica. E cada uma, aquilo, né, vai encaixando de um jeito. Assim, quando a minha primeira filha nasceu, automaticamente eu tirei o almoço do meu dia. Eu almoçava na mesa e era uma hora que eu ganhava. Até, enfim, uma colega que depois teve filho falou, nossa, agora eu te entendo. Então, assim, a gente vai se moldando conforme a nossa rotina e vai fazendo. E a gente fala muito isso no nosso grupo, né? Como é que você faz? Todo mundo... Por que a gente até colocou a Bianca no primeiro, né? Todo mundo querendo saber como é que a Bianca faz, como é que ela consegue dar aula, ter escritório. Mas cada um vai achar a sua fórmula. Não tem fórmula mágica. Eu acho que é importante falar isso para as outras, né? Não tem fórmula mágica, mas a gente encontra a fórmula em algum momento, conforme horários, né? Conforme, enfim... porque você tá falando e eu tô ficando meio nervosa. Você falando que faz faculdade à noite. Presencial. Foi me dando... Você foi falando, eu fui ficando assim, meu Deus. Mas, enfim, é a sua fórmula e maravilha que funciona e a gente fica orgulhosa, né? Muito, muito legal. Isso não é aqui uma bandeira para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que tem que fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Não. É exatamente o contrário disso. Acho que a gente tem que fazer aquilo que traz alegria para o nosso coração, nos realiza, mas de uma maneira equilibrada. Né? Eu não faço aula todas as noites, né? Eu consigo ajeitar minha agenda, até porque não é uma graduação, a primeira graduação, aquela que eu preciso para gerar uma renda e tal. É realmente um sonho que eu estou realizando. Então, eu faço com tempo, com calma, com entrega. Então, quando eu estou ali, eu estou ali. É diferente de... Eu quero logo um diploma, eu quero passar logo, né? quero começar a trabalhar. Enfim, é outra história, né? Mas, voltando também, assim, à concepção da gestação, né? De um ambiente para o outro, eu acho que na UI foi bacana a possibilidade, por exemplo, que eu tive de ajustar o meu horário quando eu voltei da licença maternidade. Isso é legal. Tinha essa possibilidade? Tinha essa possibilidade. Como que era? Então, ao invés de trabalhar de 9 até acabar. Né? Eu podia antecipar o início do meu trabalho, porque lá a gente não falava de híbrido ou home office naquela época, né? Era presencial. Então, eu tinha a opção de fazer o meu horário de 7, né, até 8 horas e chegar em casa mais cedo. Ótimo. Ou, então, reduzir a minha carga de trabalho pela metade. Consequentemente, eu receberia proporcional ao tempo. Eu escolhi a primeira porque eu sabia que a minha personalidade vis-à-vis a demanda, eu ia só receber menos e ia continuar trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu continuei com a mesma carga horária, mas chegando mais cedo, então dava tempo de chegar em casa e pegar ainda até o acordado, que eu ainda morava em Niterói nessa época. Olha, né? mais uma de Niterói. Viu? Agora, o que a gente, na PRIO, o que eu vejo, assim, eu até manifesto muito, eu tive muito acolhimento, né, das pessoas para essa fase. A gente também tem um regime 100% presencial, mas agora mais para o final, 33 semanas, por aí, foi ficando mais difícil. Eu sou uma gestante 40 mais, então tem outra polêmica aí envolvida, né? Sim. Tem as questões de etarismo.
E aí a gente já fala até o etarismo da própria medicina, né? Que começa a taxar as mulheres com 35 anos já. Olha, eu também com uma fui gestação gestante tardia. 40 a mais. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no consultório, ela falou, você é uma gestante idosa. É isso. Que isso? Gestante, é o nome também. que se Ah, é dá o nome? a gestante que é de 40 a mais, uma gestante idosa. E aí Gente, podiam mudar esse nome. Esse nome tá eu péssimo pra eu que me isso. sentia Não... tão jovem, né? Eu falei, gente, minha gestante Salve, idosa. Cláudia Raia. É, exatamente. Aí pude fazer o home office, então, nesse período, para ir acalmando, porque a dor nas costas, a azia, aqueles sintomas. O cansaço, né? Exato. As Hormônios. meninas que ainda não tiveram essa oportunidade, mas que pensam nisso, isso é real, tá, gente? E você ficou bem, assim, de ter essa opção home office ou você ficou um pouco culpada? Como é que foi isso internamente? A Ficou- culpa existe. Existe? Existe. Tem vezes que dá vontade da gente entrar pela videoconferência, assim, né? Dizer, não, olha aqui para mim. Mas tudo é adaptação, né? Eu tive que me adaptar de várias formas, ainda estou nesse processo. Tentando desapegar. A mas psicologia confio. ajuda, ela está estudando psicologia para Ai, isso, imagino. entendeu? Para melhorar a Nossa, culpa, imagino entendeu? É o que é- Maravilhoso. É o que é possível, né? A Isso. gente faz o que é possível. Casa de meu primeira lema, espeto de é, pau, meu minha lema de gente, vida é também, esse, mais é. ou menos. Hoje eu Ah, levei é. um pito. Fala isso ainda. Eu levei um puxão de orelha de uma colaboradora lá da April, dizendo assim, olha só, você tem que parar de fazer tanta reunião, você agora tem que, né, ficar mais de repouso. Mas tem Digo, uma "Ih". frase sua que eu até postei no LinkedIn das tributaristas, assim, botei frase da semana, né? Foi. Que você disse que gravidez não é obstáculo, é impulso. Eu achei isso, assim, tão perfeito, Diane, assim, que é exatamente isso, foi o que você disse. Nasce uma criança, nasce uma mãe, você começa a mudar prioridades, né? Você começa a ficar muito mais focada, né? Aquele cafezinho, aquele bate-papo, aquela conversa fora que você fazia no escritório. Não, aquele não faz almoço de mais. 2 horas, né? Que você sai. E eu acho que essa frase, assim, ela tinha que ser tatuada, entendeu? Em todas as pessoas para que a gente tivesse essa visão, né? Porque a gente falou aqui do etarismo, que as mulheres muitas das vezes não conseguem nem um emprego quando estão na fase, Exatamente. né, reprodutiva, né? Então acho que seu exemplo é muito bom para todo mundo ver como você, até o contrário, né? Tem que falar menos, né? Porque você tá ali no impulso, tá ali na força, né? Eu acho que a gravidez, ela de fato jamais é uma restrição, pelo contrário, né? Se eles soubessem como a gente, Opa! né, fica produtiva porque a gente está com filho, porque a gente precisa estar ali presente, né, e criando e também sendo um espelho para os nossos filhos, né? Também muda um pouco a posição, né? Eu sempre falo isso para minha filha, né? Ela fala, mamãe, fica em casa. Aí eu falo, minha filha, mas a mamãe tem que trabalhar. Como é que a mamãe vai comprar para você as coisas? Né? Ela fala, é verdade, mamãe, pode ir lá trabalhar. Vai lá trabalhar, isso mesmo. Para também, né, que a gente veja as mulheres como você, né? Que está numa posição, né, de destaque. Então, acho que é muito importante a gente ver o teu exemplo como a maternidade, a segunda maternidade, né? Não vou chamar de idosa, porque a gente já falou que não vai usar essa frase, né? De plus 40, né? E tá aí plena, gente. Plena, né? Esses são os olhos da Bianca, né, gente? Das Mas- Biancas, Das das Biancas. Biancas. Deixa eu te perguntar uma coisa, Diane, assim, você que está em empresa e já viveu Big Four, você acha que essa questão do machismo, ela é mais presente em empresa? Você acha que tem uma cultura? Porque a gente vê os CEOs normalmente são homens, né? Nem vamos falar de CEO homem, que é outra polêmica, né? Nem era isso que eu ia perguntar, mas a gente sabe disso, né? Que CEO, né? Pelo visto, aí tem gente que acha que mulher não pode ser CEO, né? Você acha que em empresa a cultura é mais machista que em outros ambientes? Qual a tua impressão? A minha impressão é que não se trata do lugar, se trata das pessoas. Sem dúvida. Então, independente do lugar onde a gente estiver, o que vai definir isso é a cultura do lugar e a experiência daquelas pessoas, né? Quando a gente fala de machismo, eu acho que a gente acaba tendo que voltar lá na Idade Média e pensando assim, quais são
os estereótipos por trás disso, né? Quando a gente olha lá na Idade Média, qual era o estereótipo do homem? Era do homem provedor. A mulher, ela ficava em casa, né, fazendo o trabalho doméstico, procriando, e ela tinha o mesmo nível de importância que uma criança, ou seja, era sempre o segundo plano. A gente percebe que o papel da mulher mudou já lá no século XIX, com a Revolução Industrial. E por conta do sistema capitalista, porque as mulheres acordaram? Não. Porque todo mundo tinha que trabalhar, né? O sistema capitalista, para permear, para ele se estabelecer, ele precisava de mão de obra. Então, o que foi visto não foi a mulher, foi a força de trabalho que aquela mulher podia trazer para contribuir com o sistema. E aí, tem uma frase que me marca muito, que é da Simone de Beauvoir, inclusive, né, na faculdade a gente discute muito, e ela fala que basta uma crise religiosa, econômica ou política para que os direitos das mulheres sejam questionados. Eles nunca são definitivos. Fico até arrepiada, e a gente tem que estar sempre vigilante. Então, assim, é um caminho longo, né? A gente percebe que as mulheres começaram a ter um pouquinho da rédea, né? Do controle ali com relação a quando gestar, se gestar e tal, no século XX, com a pílula anticoncepcional. Então, só a partir dali é que as mulheres que tinham acesso a isso, inclusive, que poderiam, então, ter alguma gestão deste tempo, né? E hoje em dia, 2024, a gente ainda discute todas essas coisas. E muita luta, né? Muita luta. luta. O tempo inteiro a gente está lutando. E falando sempre do quê? Do regime capitalista. Porque hoje em dia tem muitas empresas que dizem é mais caro eu contratar uma mulher porque eu tenho que contribuir com esses benefícios, com esse tempo da gestação e tudo mais. E não percebe, né, os indicadores, e aí vamos usar os indicadores a nosso favor, né? O Banco Mundial, ele publicou um estudo recente dizendo que as mulheres, né, compondo cargos de liderança, elas conseguem, inclusive, alavancar até mais de 20% do PIB. Então, assim, por quê? Porque é o que a Bianca falou. Nesse momento da gestação, a gente está num momento tão pleno, de tanto amor, de tanta realização, que a gente faz muito mais do que a gente está acostumado a fazer, de uma forma leve, de uma forma tranquila, com dor nas costas, com azia. Porque a gente está no ápice do nosso viver. Mas essa é uma frase disruptiva, porque ela é contra-intuitiva ao que a gente cresceu ouvindo. A gente cresceu ouvindo que quando a mulher engravida, tem filhos pequenos, ela fica mais vulnerável, né? Ela não tem mais tempo. E essa frase de que a maternidade é um impulso, ela é disruptiva. Não, olha, ali é que eu vou manejar meu tempo, vou ficar sem almoço. Eu me vejo todos os dias, acho que nós todas como mães, né? O que eu vou fazer? Onde que eu vou encaixar? Eu vou dormir menos? E a gente se torna, né, assim, uma super gestora de tempo e de pessoas, e de compromissos e de prioridades. E a gente dá conta, né, Diane? Assim, e esse número, eu não tinha ouvido esse número ainda. É muito interessante, porque vem comprovando, olha, isso é verdade. A gente não está aqui só, né, levantando uma bandeira. Então, assim, bem interessante. E não é só isso, né? Também a função social dessas empresas, assim, enfim, às vezes você pergunta, você é empresa cidadã? Não, porque eu não tenho lucro. Então, eu não vou ser empresa cidadã. Mas calma aí, ser empresa cidadã é só porque você vai ter um benefício fiscal, por exemplo? Você não tem outros compromissos? Mas ainda tem empresas que pensam dessa forma, né? Então, a gente enfrenta isso aí, muita luta mesmo. A gente tem que estar, você falou, tem que estar vigilante. Esse é meu lema número 1. Porque qualquer sinal, né, de que a gente vai ter um problema, a gente tem que se manifestar e falar. E, enfim, esse assunto, ele é sensível, acho que para todas nós, né? Atravessa todo mundo. Atravessa todo mundo. Em muitos lugares. Em muitos lugares, porque é emocional, né? Isso. Pra gente que passou por isso e passa por isso, é emocional, é um assunto emocional. Enquanto você tá falando,
passa um filme na cabeça, a gente lembra de um monte de coisa, coisas que a gente passou, muitas injustiças também que a gente passa, e algumas a gente vai brigar, outras não, né? Porque a gente escolhe as brigas, mas é intenso, é um assunto intenso. E a cultura machista ela não tem a ver com homem, porque a gente falou já sobre Sim. isso. Tem muita mulher que é muito mais machista que muito homem, né? Então, Exatamente. a gente fala em cultura machista, não tem nada a ver, não é nós contra eles, não, né? É contra essa ideia de inferioridade feminina, de que a gente tem que ganhar menos só porque é mulher, né? Então, acho que é toda uma ideia, né, construída em relação à posição da mulher no trabalho, que é uma cultura que vai sendo repetida. A gente, como mulher, várias vezes reproduz, foi o que a Bianca falou, comportamentos que a gente viu nos chefes e tal, e a gente não se questiona, né? Por que a gente está fazendo uma determinada concessão, né? A gente tem exatamente os mesmos direitos. O que a de Diane receber, falou, né? Que ela estava rígida, masculinizada. É. Quem nunca, gente? Quem nunca teve uma postura, pelo menos no início, até você se mostrar quem você é, a sua competência, enfim. Você se masculiniza. Isso é, não vou dizer uma regra, mas é bem comum. Né? Então você fica ali dura, porque você tem que ser assim. Aí depois que você atinge já, enfim, um cargo que já é mais tranquilo, digamos assim, já de liderança e tal. Mas como é que você volta e começa a ser mais... mostrar ternura, né? Ter um acolhimento com os demais. Você muda de uma hora para outra, né? Então tem muito a ver com essa coisa da gente ter que se masculinizar. Mas por quê? Eu tenho uma história interessante, me veio à cabeça agora. Eu lembro, eu era estagiária e também num ambiente super masculino. E os homens gostavam muito de falar palavrão, né? Palavrão normal no dia a dia. E aí, quando eu comecei a fazer parte do grupo, o pessoal ficava se policiando. Poxa, mas né, tem uma mulher aqui. Depois eles falavam assim, não, ela é homem para fins fiscais. Para fins fiscais, eu era homem. O que eu entendi? E aí, no início, eu achei legal. Poxa, eles se sentem à vontade comigo. Mas, assim, é uma forma de te desrespeitar na sua frente, né? Assim, não vamos achar um jeito de deixar isso normal, né? Da gente ficar numa zona de conforto. Apesar de ter uma mulher que a gente pode não respeitar, né, ela como uma figura que merece respeito. Então, assim, isso ficou muito atento, né? Que eu era homem para fins fiscais. Que loucura. E eu acho que a gente... E aí, quando eu falei lá no início, né, sobre os vieses inconscientes, isso se aplica a todo mundo, né? O viés inconsciente, ele vem de um preconceito implícito. Vem de uma crença que a gente tem aqui, né, armazenada, que muitas vezes vem dos nossos ancestrais, né? Vem do subconsciente. Como é que você armazenou aquela informação? Porque, às vezes, você está reproduzindo uma frase que você nem parou para pensar. Minha avó falava isso, minha mãe falava, meu pai. Aí você reproduz. E aí, em algum momento, você para pensar, nossa, que esquisito esse negócio que eu falei. Né? Não pertence, né? É isso, né? A gente não para pensar, é inconsciente mesmo. Então, assim, isso se aplica tanto para as mulheres machistas, né? Que continuam naquele lugar de que a gente precisa ser dona de casa, bela recatada do lar. Essas frases são maravilhosas, né? Ou então, a gravidez não é doença. Gente, assim, de fato, não é uma doença, mas que tem uma condição limitante de cuidado, de acolhimento, tem. Claro. E aí a gente está falando também de equidade, né? A gente tem, então, tratar os desiguais de forma, né, adequada. E não quer dizer que um é melhor e o outro é pior. É só uma condição diferente. Durante um período de tempo. Durante um período. Porque não é para sempre, né? E assim, não é doença o que você falou, mas tem gente que passa mal, que realmente não consegue ali, pelo menos num período, produzir da forma que produz. Mas isso não significa que a pessoa vai ser improdutiva ou que ela não é boa. É um período que ela está gestando uma criança, né? Quanta energia a gente não coloca nisso. É muita coisa, né? E aí, essa coisa da gravidez não é doença, a gente escuta o tempo inteiro, né? E assim, na minha segunda, pelo menos eu falava, eu acho que é sim, porque eu tô passando muito mal. Mas na primeira você concordava, não concordava? Concordava, porque era tudo muito novo. E eu não podia, gente, mas assim, no meu caso, assim, eu não podia ter um mínimo de aproximação entre a gravidez e a doença. Eu tinha que ser produtiva, mesma coisa. Mais produtiva. Mais produtiva ainda. Então, a minha primeira, eu tava assim, até numa
contra o que dava pra mim, eu fui muito além, né? Na segunda, é o que você falou, né? A gente já tá mais consciente, já tem outras questões e vai adaptando, mas você se permite mais. Eu acho que é isso. Acho que na primeira não me permitia nada. Se eu passava mal, eu ia mesmo assim, não queria nem saber. Na segunda, você já vai colocando os pontos, né? E aí, entrando até tudo que a gente tá falando, Diane, qual conselho você daria para uma advogada iniciante, uma tributarista que está começando? Qual conselho você daria? De todos os assuntos bombásticos que a gente falou hoje, né? É uma pergunta difícil. Mas eu diria ter coragem de sustentar ser si mesma. Ai, E eu acho que isso é uma frase que me atravessa muito, assim, né? Olha lá, pessoa emotiva, gente. Os hormônios, olha os hormônios. Porque a gente sempre tende a querer se encaixar, pertencer, é normal, faz parte, né? A gente está começando uma carreira ali. Agora, a gente só consegue atingir o nosso máximo potencial quando a gente está inteiro, quando a gente se aceita do jeito que a gente é. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas é onde a gente alcança o nosso ápice. O nosso brilho real vem daí, de ser quem a gente é, de ter coragem, e aí a gente passa por um lugar de coragem, de sustentar, ser quem a gente é e o que a gente veio fazer aqui nesse rolê na Terra. Até para você não ter aquele arrependimento, né? Aquela menina que às vezes tem a ideia, que né, num lugar a Júnior não pode dar uma ideia e ela não fala. E depois ela vê, poxa, se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse dado aquela estratégia brilhante no processo, eu não fiquei calada. Então, acho que a mulher, ela já, às vezes, se sente menor, né? Mesmo a mais sênior. Você imagina, às vezes, uma menina em começo de carreira, né? Então, acho que é importante isso. A gente tem que seguir os nossos instintos, tem que falar, tem que se posicionar, porque é isso que faz a gente crescer. Até os erros, né? Uma ideia ruim que alguém fala, mas se fizer desse jeito vai ser melhor, que é a experiência com a ideia nova. Eu acho bem legal o seu conselho mesmo, porque é difícil para a gente que já está, né, no meio, no final não, tá, gente? Está no meio de carreira, né? Você imagina realmente para uma menina nova, né, se colocar, né, se falar. Às vezes eu vejo reunião, entra muda, sai calada, né? Muito, então, muito. Acho que, claro, tem toda uma hierarquia de respeito ali para todo mundo não falar junto. Mas a hierarquia das ideias, ó, já Eu pode adorei, falar. Adorei. Não, e não só nisso, né? Na liderança também. Porque, às vezes, uma menina mais júnior acha que tem que falar grosso ou qualquer coisa assim. E nem é da natureza. Então, até nesse ponto, assumir quem é, né? Assim, não, eu sou uma pessoa que gosto de ter um contato, gosto de ser mais próxima. Eu entendo as pessoas, eu entendo o outro. E isso nem sempre é bem visto, né? Então, eu amei o que você falou. E vocês, Biancas, estão né, oportunizando isso para muitas meninas, né? Com o Tributaristas Cariocas, a gente vê, né, um público grande de meninas que estão começando na carreira e estão se espelhando em vocês. Então, vocês têm um papel aí muito importante na formação, porque a gente acha muitas vezes que a gente só fez um comentário qualquer e isso pode mudar a vida de uma pessoa. É verdade. Então, é um lugar... que bom, Então, que responsabilidade. É um privilégio mas estar aqui. fico muito orgulhosa que sejam vocês. Obrigada. Bom, Diane, vamos passar para a próxima etapa, então. Então, você, né, como a Bianca Xavier estava dizendo, né, está envolvida nos assuntos de petróleo, né? E dentre esses assuntos, né, muitos tópicos muito complexos nessa indústria, né, você se dedica a preços de transferência, né? Em toda a minha carreira, quando eu chegava perto desse assunto, eu dava uma fugida, porque é um dos temas mais complexos, né, hoje em dia, né? Então, conta pra gente, né, como que é isso, como que você se dedica, tem algum ponto que você acha importante, enfim, vamos passar por um pouquinho da parte técnica aí da sua carreira. Preços de transferência trabalhei na UI, né? Trabalhei prioritariamente com International Tax e com preço de transferência. Trabalhei mais de 5 anos lá.
E, obviamente, com uma legislação totalmente diferente, né? 9.430, margens fixas, um cálculo mais tranquilo até então. A gente era feliz. Era feliz e não sabia, né? Mas a gente, operadores, né, do preço de transferência. E até por isso que a área tributária assumiu essa vocação, né? Esse tema, preços de transferência. Mas, naquela época, eu já fazia um trabalho que chamava TP Policy, que era a política de preço de transferência para grupos multinacionais. Então, a gente também tinha que entrar em contato com as OECD Guidelines naquela época e tentar minimizar, então, o impacto, né, de um tipo de legislação vis-à-vis a outra. E para possibilitar uma política global de preço de transferência. Hoje, a gente tem, né, a partir de 1º de janeiro de 2024, a introdução das novas regras de preço de transferência com base na OECD Guidelines, e eu fico muito feliz com isso. Por quê? Porque, apesar da nossa regra antiga ser de margem fixa, ser mais simples, ela trazia muita distorção para determinados setores, para o bem e para o mal. Né? Então, tinham setores ali que a gente tinha uma situação de não tributação e tinha outros que a gente tinha uma situação de quase dupla tributação. Então, a regra internacional ela é uma regra econômica. E, não obstante isso, né, quem pratica, né, quem trabalha em preço de transferência na Europa ou em países membros da OCDE são economistas. Então, pasmem, minha gente, vamos lá. Quem é tributarista hoje no Brasil precisa ter, vou reformular, conhecimento jurídico, contábil, economia, né, filosofia, política. Olha lá. A vida não está fácil. Não, psicologia, com certeza. Então, assim, a gente continua agregando essa matéria. Talvez lá para frente a gente passe a perceber que a gente vai precisar do apoio dos economistas, sim. Né? Se, de fato, a regra baseada, né, no preço de mercado, no arm's length, vai ser implementada de forma correta. A gente já percebe aqui que a gente teve essa introdução, mas que a gente, né, já vê ali uma lei que vem trazendo outros ajustes. As jabuticabas do Brasil. É isso que eu ia falar. Nada aqui é tão simples, tão direto, né? Não é. E aí, essa é uma preocupação, por exemplo, que eu tenho com a lei de preços de transferência, porque ela é uma lei inovadora para o nosso cenário jurídico, porque ela é basicamente principiológica, porque foi, né, muito copy-paste da legislação internacional, e a gente está no Brasil, onde até o passado é incerto. Então, o primeiro contato da maioria dos operadores de preço de transferência quando leram aquela lei foi: e a segurança jurídica? Como é que eu vou fazer para interpretar tantos adjetivos quanto tem nessa lei? E aí vem outra inovação, que é a instrução normativa, né? A primeira, que, em alguns momentos, sim, extrapola sua competência, porque se a lei não define, vem a instrução normativa, então, que deveria apenas interpretar, tentando preencher lacunas, né? E eu acho que no teu caso é pior ainda, né? Porque a gente está falando de uma commodity, né? Então, assim, eu tenho... para mim, assim, já é como a Bianca Rothschild falou, né? TP já é um tema complexo, né? Não é uma coisa fácil que está lá no dia a dia. Você pega qualquer curso de direito tributário. Tá lá, não, vamos aqui, o último capítulo. Não, mas ela começou dizendo que o método antigo era simples. Já acabou comigo. Aí você pega um tema que é complicado num setor que é uma commodity. Conta aí pra gente, o que você acha que vai acontecer com óleo e gás aí nessa brincadeira de preço de transferência? Ficou melhor, ficou pior? Você tá super tranquila? Você combinou lá com Não, o tá pessoal, super tranquila. tá Se ela tiver, ela vai tá sair aqui. de licença, agora ela vai ter o tempo de... Aí vai ficar tranquila. Vai ficar Como é super que eu faço? Não, e a volatilidade, né? A gente está falando de uma commodity volátil, que aí tem a guerra, né, lá na Ucrânia. Como é que você pretende trabalhar com isso? Conta pra gente.
Então, acho que é muito dependendo de como a legislação vai ser aplicada de fato. Então, a regra de preço de transferência baseada no OECD Guidelines, ela já tem uma narrativa para commodities. Então, não deveria ser algo tão difícil. A questão é que quando a gente traz as jabuticabas para dentro, é que a coisa começa a ficar complexa. Porque aí eu quero ter um regime que é baseado em princípios econômicos, né, no arm's length, mas, ao mesmo tempo, eu quero limitar isso. E aí dizer que tipo de documentação que pode usar, qual é a data do contrato, exigir uma série de obrigações fiscais que a gente não tem na Europa ou nos países que adotam essa metodologia, e começa a afunilar. Por quê? Porque junto com isso, junto com a nossa ideia de ascender a um posto como membro da OCDE, vem também uma regra de arcabouço fiscal. Então, quando a gente percebe isso e conecta a regra de preço de transferência a um aumento de arrecadação, necessariamente a gente vai ver desvios. Sim. Então, é com relação a isso que a gente vai ter que lidar daqui para frente. A metodologia é boa. A gente percebe que ela foi internalizada, na sua grande maioria, sim. O problema são os detalhes, né? Então, o diabo mora nos detalhes, não é mais ou menos isso? E é essa a nossa dificuldade. Tanto é que a gente teve só uma instrução normativa publicada, agora a gente está na época de consulta pública da segunda, e não tivemos todas as transações cobertas. O que quer dizer que eles focaram nas commodities, né? Com esse intuito, essa segunda, terceira, quinta intenção. Agora traz a segunda parte, que é serviços, e o APA, que é o Advanced Pricing Agreement, que eu particularmente, me perdoem, né, alguns, mas achei que foi mais para a gente fazer um check the box, porque a Receita ou a Fazenda, em muitos momentos, se resguarda o direito de não se comprometer com aquilo. Então, vai lá e diz, olha, eu não tenho equipe ainda para isso. A taxa é essa, se você quiser negociar comigo. Eu me resguardo o direito de negar o seu pedido, mesmo você abrindo todo o seu plano de negócio aqui para mim. Eu posso não gostar e também não preciso justificar isso de uma maneira intensa, né, ou detalhada. E aí vem aquela pergunta, o modelo OCDE é baseado em confiança. Né? A principal ferramenta, eu acho que disruptiva dele, é justamente o poder negociar com o fisco. Né? E abrir o meu plano de negócio e ter uma conversa razoável, proporcional e sem segundas, terceiras, quintas intenções. A gente está preparado para isso de verdade? E quando veio a lei, acho que o APA foi a grande, né? Olha, vamos vamos discutir com o fisco qual é o preço, o modelo, a gente... Né? Acho que foi dos pontos mais festejados, né, pela comunidade, só que... É porque a gente não está discutindo questão técnica. A gente tem o técnico, mas tem toda a questão política por trás que permeia o nosso sistema tributário como um todo, né? Não só no preço de transferência, como em outros assuntos a gente tem toda a parte técnica, mas a gente tem também toda a parte política, né? É só ver a questão agora da votação da reforma também, né? Sim. Condicionando um PLP ao outro, o Congresso só vai analisar depois que o Senado analisar. Então, a gente tem toda essa questão política que afeta muito, porque é isso, né? A questão da confiança. Quando eu estudei esse tema, não é do meu dia a dia, mas quando eu estudei esse tema, eu lembro muito dessa questão do... porque nos outros países nem se falava ainda aqui, né? Era ainda o regime antigo, mas nos outros países as empresas conversam muito com o fisco, tem muita troca com o fisco. E eu lembro lá, na pós-graduação, vendo isso, eu falei, isso aqui, que difícil, será? E no final a gente não tem essa conversa, né? Inclusive a Receita é bem fechada para esse tipo de troca. Não sei no caso de vocês lá, enfim, se tem... Mas a gente vê muito isso. Então, não são questões técnicas. A gente fica aqui... A gente falou isso no último, né? A gente fica discutindo o que o técnico é bom, porque não é. Mas no final, não é isso que vai prevalecer, né? Imagino que você sinta isso lá.
Mas você sabe uma coisa que eu percebi, né? No preço de transferência, pelo menos a Fazenda está fazendo audiências públicas, está conversando. Eu acho que a gente está melhorando esse ambiente, né? Que era muito vocês lá, eu aqui, né? Agora, você vê, no preço global mínimo, foi até o dia que a gente conversou, né? Ela tinha dito do Pilar 2. No dia seguinte foi publicado. Eu falei, Diane, Mãe Diane. Mãe Diane, né? E aí é isso, né? O Pilar 2 que estava, a gente sabia, a Diane sabia, né? A Diane tinha uma informação interna. Já saiu a lei, Constituição Normativa, a gente nunca tinha Tudo visto junto, isso. é. Então, eu acho que a gente estava andando, caminhando, consulta pública, vamos discutir, aí faz coletiva de imprensa. Parecia que a gente estava andando num caminho de vamos ficar juntos, como diz o professor Sérgio André, do mundo dos ursinhos carinhosos, todo mundo juntos e de mãozinhas dadas. E, de repente, veio uma lei com uma instrução normativa com um tributo mínimo. Aí não vou ouvir vocês. Então, acho que a gente meio que anda, né, a passos para frente, meio ludo, né? E dá 4 passos para trás. É uma pena, porque a gente realmente estava avançando. Eu acho que até o preço de transferência foi um bom exemplo de diálogo, né? O receio é sempre aquela máxima do faz o que eu digo, não faz o que eu faço, né? Então, quando a gente pensa aí numa medida provisória para Pilar 2, já com uma IN, e a gente já sabia que esse texto já vinha sendo trabalhado desde muito, sem estar sendo compartilhado, né, com a sociedade civil, e essa era até a minha angústia, né? Por que não liberar logo? Já que a gente está nesse caminho de consulta pública, por que já não liberar? Porque é uma reforma muito importante. Talvez não afete tantas empresas, porque a gente está falando de empresas, né, com um faturamento maior do que 750 milhões de euros, ainda vai ter que ser atualizado isso. Agora, eu posso compartilhar com vocês a visão de uma empresa que é uma multinacional brasileira que está nesse lugar. Então, assim, quantas vezes, né, que a gente, nessa ânsia de bater a arrecadação, arcabouço fiscal, etc., está estrangulando cada vez mais, né, aquelas empresas que trazem riqueza para dentro do país, né? E aí, evoluindo um pouco mais, né, só do setor de óleo e gás, desde 2023, a gente já teve imposto de exportação, a gente teve TFPG, a gente ainda está discutindo o preço de referência ANP, que tinha uma regra para o momento da discussão dessa metodologia e que foi descumprida, né? A gente tem o imposto seletivo da reforma tributária, que deveria ser do consumo, mas que traz essa exceção exclusivíssima, para o início da cadeia, quando a gente fala de extração de bens minerais. Com exportação, da por cima. Exportando tributos, exatamente. A gente tem agora preços de transferência, né, com foco, a primeira instrução normativa que veio com foco em commodities. Então, assim, será que a gente não está nessa ânsia da arrecadação, inclusive afugentando, né, as galinhas dos ovos de ouro? Porque quando a gente fala de multinacional estrangeira, é fácil para elas movimentarem os investimentos. É a fuga de investimento. E as multinacionais brasileiras fazem como? Então, assim, obviamente, a gente tem que se adaptar. Acho que é uma tendência, o Pilar 2, mas a gente já trouxe outra jabuticaba, né? Pilar 2 com a manutenção do TBU, tributação em bases universais. E aí, nessas horas, eu penso que a licença maternidade é uma bênção. Eles foram espertos, né? Botaram na contribuição social, que não precisa ser convertida em lei, né? Não fizeram no imposto de renda, né? Botam ali na contribuição social, que é só noventena, né? Que a noventena já pega ali exato. Foi no dia que a noventena, eu falei, não, vamos contar essa noventena aqui, todo mundo junto aqui agora. Não é possível. Dali, 31 ali, para já pegar o fato gerador. Gente, assim, você vê que foi tudo. Gente, mas eu minimamente estava comentando pensado. no outro grupo de estudos, parece que tem um gênio do mal ali, né, gente? Tem uma equipe muito boa. Deus. Assim, Não, eles são que é um muito negócio bons. A equipe é muito boa, muito qualificada. E aí, enfim, vem para tudo que é lado, né? Esses últimos tempos tá A sua animado. maternidade realmente vai ser bem. A sua Essa segunda, licença, né? A sua segunda vai ser bem divertida, Diane. vai ser cheio de leituras novas, né? Bom, meninas, já estamos aqui encaminhando para o final. Queria agradecer muito, Diane. Acho que
né? Um prazer te ouvir, ver você. Eu já disse isso, não, você não é uma pessoa só do discurso do feminismo, eu vejo todo dia você, né, lutando, você dando espaço, você querendo reconhecimento, apoiando sempre o nosso grupo. Você é uma pessoa importante também dentro desse movimento. Então, eu queria aproveitar, não só agradecer você estar no podcast, mas você estar lá nas Tributaristas, foi no último encontro. Agora a gente Arrasou no último encontro. arrasou de salto, né? Em pé, já com 6 meses, 7, né? Agora Já tá com 8, quase. Então, eu queria muito agradecer, porque realmente, assim, a gente precisa de mulheres como você e virem aqui conversar com a gente para mostrar toda essa sua história. A gente viu, não foi fácil, né? Da gaúcha lá de 18 anos assediada até essa mulher empoderada que está aqui do nosso lado. Já era empoderada, né? Aquela ela já nasceu empoderada. Acho que é muito bom a gente poder ouvir e conhecer. Eu já, obviamente, te conhecia, mas você vê, eu não conhecia todos esses fatos e dados da sua vida que fazem com que você seja essa mulher, essa rede de tributário, essa pessoa tão incrível. Parabéns e tudo corra bem. A gente está louca para conhecer o Caio, tá? Que tudo corra bem. Obrigada por ter dividido com a gente, né, toda essa tua trajetória, todo esse teu conhecimento técnico de TP. Enfim, obrigada, Diane. Imagina, eu acho que isso tem a ver, e eu não poderia deixar de falar aqui, né, quem é Diane, né? Diane é a neta da Dona Maria, que era colona, descendente de alemães, da Dona Eunice, que foi uma empresária à frente do seu tempo, né? Filha da Dione, né? Minha mãe me deu um nome parecido com o dela, que também, assim, passou por experiências muito parecidas, então nada é por acaso. Irmã da Xana e da Nicole, que são profissionais incríveis também, que estão aí também nessa militância, né, de elevar outras mulheres, e elas fazem muitos projetos nesse sentido. E a gente, para adquirir essa consciência, essa educação, a gente precisa de experiência, a gente precisa de incentivo, pessoas que a gente admire nesse lugar. Então, eu sou muito abençoada de ter todos esses exemplos. Eu não sou o produto do meio, mas eu trago comigo toda essa carga ancestral e que eu me admiro muito, me orgulho muito dela. Ótimo. Maravilhoso. Quase Obrigada. chorei aqui. Obrigada pela sua sinceridade, assim. Você realmente abriu seu coração, né? E nos emocionou a todas e, com certeza, né, a todo mundo que vai assistir. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Obrigada, Diane. Maravilhoso. E estamos ansiosas para conhecer seu filhinho. Que corra tudo bem. Estamos na torcida. Obrigada. Obrigada.